As comunidades terapêuticas cumprem um papel importante no atendimento e na recuperação do usuário de drogas. Mas como ter certeza de que o tratamento ao dependente químico é adequado? O programa Alcance de hoje mostra a atuação do Ministério Público de Santa Catarina para garantir ao dependente químico o acesso à saúde. Em um ano, 8.000 brasileiros morrem devido ao consumo de álcool e drogas. As comunidades terapêuticas ocupam um papel importante na recuperação do dependente químico. Cabe ao Ministério Público zelar pela integridade de quem busca este atendimento. Hoje, em Santa Catarina, 101 comunidades terapêuticas abrigam mais de 2.100 homens, mulheres e adolescentes. A história de cada dependente químico é única, mas os enredos são semelhantes. A busca pela cura, para muitos, passa pela internação em comunidades terapêuticas. Robson fez o tratamento de 6 meses. Depois de reabilitado, decidiu continuar por aqui. Agora é coordenador e responsável pela alimentação dos pacientes. E o que te fez continuar aqui dessa vez trabalhando? O que me fez, primeiramente, foi boa vontade, né? E repassar aquilo tudo que eu aprendi aqui dentro, com o padre e com os coordenadores da época, né? Que foi o amor, a fraternidade, o carinho e saber que eu posso ter uma qualidade de vida melhor pensando em mim e podendo ajudar os outros, né? Desde que Robson chegou, muita coisa mudou nesta comunidade. Melhorou o refeitório, tinha capacidade para no máximo 25, 30 pessoas. E hoje nós temos um refeitório com a capacidade para 120 residentes, uma cozinha de qualidade com pisos normais, conforme a vigilância sanitária pede, né? Hoje eu tenho isso tudo. Jairo também foi dependente químico. Hoje é coordenador administrativo desta comunidade terapêutica. A sensação é de que eu trabalho num ambiente que oferece condições para o dependente químico, né? Que oferece e que é um ambiente onde realmente o indivíduo ele pode buscar uma recuperação. Mudou tudo. Era bem diferente antes. As melhorias na comunidade terapêutica fazem parte de um termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público de Santa Catarina e que envolve também a Vigilância Sanitária do município, o Corpo de Bombeiros e o Conselho Municipal de Assistência Social de Biguaçu. Nos trinques ainda não, ela está se adequando, né? E para nós, cada item dessa adequação é uma vitória, porque nós temos dificuldades, né? Nós temos dificuldade de criar recursos, por exemplo, né? É complicado, mas com a sensibilidade das pessoas, com as parcerias que se vai construindo, com a graça de Deus, nós temos conseguido. A convidada do programa Alcance de hoje é a promotora de justiça Caroline Moreira Suzin, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor do Ministério Público de Santa Catarina. Bem-vindo ao programa, promotora. Muito obrigada. A gente viu aqui o caso de uma comunidade terapêutica que está sendo monitorada ao longo do tempo. Assim. Por que o Ministério Público faz esse trabalho de cuidar desse público dependente de drogas e que está buscando recuperação nesse tipo de estabelecimento? A atuação do Ministério Público nessa área tem ligação direta com a atribuição que é do órgão, que é da instituição, de garantir prestação de serviço de qualidade na área da saúde para a população, né? E o tratamento do usuário de drogas, do dependente químico, em geral, se insere nesse conceito então de tratamento de saúde. E qualquer pessoa que tem dependência química pode se tratar numa comunidade terapêutica ou isso é recomendado só para alguns casos? No que diz respeito especificamente às comunidades terapêuticas, existe uma lógica de trabalho que foge um pouco dos estabelecimentos de saúde propriamente ditos, né? O primeiro requisito para ingressar numa comunidade dessa é que haja essa dependência química, evidentemente, né? Mas é preciso também que haja a voluntariedade, né? Que haja a vontade de se tratar, a vontade de buscar ajuda, né? Não se mantém um residente dentro da comunidade terapêutica contra a vontade dele,
né? Tanto é assim que a própria norma que regulamenta essas comunidades estabelece que não pode nas portas, não pode haver trancas, não pode haver chaves, porque ele pode sair a qualquer momento, né? E um terceiro requisito é preciso que essa pessoa que tá ingressando numa comunidade dessa não esteja submetida a nenhum tratamento de saúde específico que não possa ser proporcionado ali naquele ambiente, né? Porque isso poderia gerar um risco para a segurança dele, para a integridade física. E a gente falando daquele outro tipo de público, aquele que necessita, não tem essa consciência ou capacidade própria de se dirigir a um estabelecimento como este e necessita de uma internação involuntária, que é outro público, outro estabelecimento. Como é que o Ministério Público São outros critérios. Existe um outro tipo de internação que é involuntária, que é aquela que é determinada contra a vontade então desse dependente, mas é feita por solicitação da família, né? Nesses casos, e aqui a gente está falando de um tratamento de saúde propriamente dito, né? Ele sempre tem que ter por suporte um laudo médico, né, que a própria lei estabelece que tem que ser um laudo médico circunstanciado, ou seja, detalhado sobre o quadro clínico daquele paciente, né? São situações excepcionais, situações limites, né, em que esse dependente está numa situação de crise, né, pela abstinência, enfim, ou pelo uso abusivo dessas substâncias e a ponto de colocar em risco a sua integridade física ou a dos seus familiares, daqueles que estão à sua volta. Como é que funciona? A família procura que tipo de autoridade? Como é que ela chega a buscar esse auxílio, esse recurso? As internações, quando são as chamadas internações involuntárias, que é a pedido da família ou a pedido daquele que tem a obrigação de cuidar daquele dependente, ela pode ser feita administrativamente diretamente com a entidade hospitalar. E aí, como a gente está falando de um tratamento de saúde, então depende desse laudo médico, sempre, né? E a própria administração daquele hospital, e aí isso vai ter que ser feito não em comunidade terapêutica, mas em entidade hospitalar, enfim, em uma clínica, né? Pode ser feito diretamente com o corpo técnico desses hospitais, né? E existe uma segunda hipótese, que são aqueles casos em que também a família é contra ou não se pode colher o consentimento dela para aquela internação por motivos variados, porque não foram localizados, ou enfim, não houve tempo hábil. E aí essa internação ela é chamada de compulsória e ela é feita por determinação judicial, também com base nesse laudo médico, né? E inclusive pode ser feito a pedido do Ministério Público também. Nesses outros estabelecimentos que não são comunidades terapêuticas, que são clínicas de recuperação, hospitais, onde há essa internação involuntária, o Ministério Público também faz fiscaliza para ver se todos os pacientes ali estão de acordo, já que é involuntário, tem que ter uma guarida do Estado também, né? Sim, esse acompanhamento dessas internações se faz primeiro por esse trabalho de visita a esses estabelecimentos para ver se todas as condições sanitárias ali estão atendidas, isso é feito também. Mas o controle propriamente da internação, do tempo dessa internação, da necessidade de perpetuação, enfim, isso é feito, existe uma obrigação que é prevista em lei, quando essa internação não é determinada por ordem judicial, quando ela é feita administrativamente, de que essa internação seja comunicada ao Ministério Público num prazo de 72 horas para que o acompanhamento possa ser feito. Aqui em Santa Catarina a gente tem desenvolvido uma ferramenta que é informatizada, que chama CIP, é o Cadastro de Internações Psiquiátricas Involuntárias, né, que a pedido dessas instituições que abrigam essas pessoas, que acolhem essas pessoas internadas e da promotoria onde elas têm sede, responsável pelo território ali onde elas têm sede. Essa ferramenta pode ser instalada nos computadores de cada qual e aí o corpo técnico dessas instituições alimenta com os dados da internação ali a evolução do quadro clínico desse paciente e a promotoria pode fazer o acompanhamento. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo então agora, promotora, e depois que a gente voltar do intervalo, quem vai fazer as perguntas daí é o povo. Tá bom, muito Nós voltamos em seguida.